Vou falar um pouquinho sobre gestão de mudança. É um tema bastante interessante, eu gosto de estudar sempre, porque no fundo, sempre que a gente está pensando em melhorar, a gente está pensando em mudar alguma coisa, né? Parece óbvio, mas nem sempre a gente leva isso em conta. Então assim, eu quero melhorar a qualidade do meu trabalho, então eu tenho que mudar alguma coisa, porque se eu continuar trabalhando igual eu sempre trabalhei, a qualidade vai ficar igual era antes. Então eu tenho que mudar. E quando a gente fala de um time, quando a gente fala de uma empresa e a gente quer melhorar alguma coisa, a gente tem que lidar com a mudança, só que a gente dificilmente consegue um resultado legal mudando apenas o nosso próprio comportamento. Então você tem que conseguir convencer as pessoas que trabalham junto com você a se comportarem de uma forma diferente para que você consiga ter um efeito de mudança na organização como um todo. Então assim, essa mudança pode ser: eu queria que a gente começasse a utilizar TDD no dia a dia. Eu queria que a gente fizesse mais testes de aceitação. Eu queria que a gente utilizasse mais ideias de clean code na hora de codificar. Eu queria que a gente aplicasse melhor design patterns. Eu queria que todo mundo que altera alguma coisa no site pensasse no SEO. Eu queria que todo mundo que fosse criar um título pensasse que isso precisa ser encontrado no Google depois, né? Então, cada um de vocês tem expectativas um pouco diferentes em relação ao que gostaria de ver melhor na organização. E aí, assim, o Kotter é considerado o pai da gestão de mudança. E ele fala de 8 passos que a gente precisa fazer toda vez que a gente quiser que uma mudança realmente aconteça. E se a gente concordou antes que qualquer coisa que a gente quer melhorar, a gente precisa mudar, então, toda vez que a gente quiser melhorar, isso aqui vai se tornar útil para a gente. Então, a primeira coisa que ele fala é: a gente tem que conseguir criar uma urgência. Então, pensa o seguinte: o cara que fuma, geralmente ele sabe que o cigarro faz mal, hoje em dia, né? A gente pode considerar isso como verdade. Tá lá na embalagem do cigarro, toda vez que ele vai tirar um cigarro, ele é obrigado a ver alguma coisa ruim que vai acontecer com ele se ele continuar fumando. Ele sabe que não faz bem, mas ele não para de fumar. O cara que se alimenta mal, por exemplo, tem alguém aqui nessa sala que comeu um hambúrguer hoje, com batatas fritas. Esse cara provavelmente sabe que isso não faz tão bem para ele, ainda mais se ele comer todo dia isso, né? Se alimenta mal. Exatamente, tem outros benefícios aí. Mas ele continua se alimentando mal, comendo maionese todo dia, coxinha, etc. Ele sabe que isso faz mal para ele. Na verdade, não é porque ele não sabe disso que ele muda, que ele não muda de atitude. E geralmente, a gente sabe que é importante que o build seja rápido, que fazer downtime, deploy sem downtime é legal, que fazer um deploy sem ter que ficar a madrugada toda acordado também é legal, né? E que não ter problemas de defeitos na produção também é algo importante. Então, o primeiro ponto é: as pessoas, não adianta simplesmente você avisar as pessoas daquilo que você quer mudar e esperar que as coisas vão mudar só porque você falou que é importante. Não vai acontecer. Lembra do cara que fuma. Geralmente o cara que fuma, ele para de fumar naquele momento em que aquilo se torna importante para ele por alguma razão. Então pode ser o médico dizendo: amigão, é o seguinte, você tem 3 meses de vida aí se você não mudar de hábito, se você não parar de fumar. Amigão, se você não começar a se alimentar melhor, daqui 6 meses você vai começar a ter problemas sérios. Ou alguma outra coisa. De repente, por exemplo, o cara agora virou pai e ele percebeu que para ele é importante se manter saudável, porque agora ele tem um filho, né? E aí aquele fato torna para ele importante parar de fumar. Então, você tem que criar algum tipo de urgência. Aquilo tem que se tornar importante para aquela pessoa. O simples fato de você pedir não vai resolver. Aí você conseguiu resolver essa questão, você tornou urgente. Agora você precisa formar, né, um time forte. Então assim, dificilmente você vai conseguir mudar isso sozinho. Então a primeira coisa: Adriano quer que todos os times façam um teste de aceitação. Então o Adriano reúne todos os testadores e começa a treinar esses caras a fazer teste de aceitação. Começa a convencer eles que teste de aceitação é importante. E de repente a gente tem uma gangue do Adriano, né, com um representante em cada equipe ali que agora está se preocupando com isso. A gente tem uma gangue do Gabriel
que toda vez que a gente vai criar uma tag, os caras estão preocupados se tudo que precisa fazer para o deploy ser tranquilo foi verificado, foi feito. Então assim, você não consegue fazer sozinho. Então começa a pensar no seguinte: quem são essas pessoas que vão ser esses early adopters da sua mudança? Que eles vão entrar no barco junto com você e que eles vão ajudar a viralizar o que você quer mudar. Geralmente são as pessoas que já têm algum tipo de interesse positivo, já têm algum tipo de empatia com a sua ideia. Então são as pessoas mais fáceis de convencer. Porque vai ter aquele cara que é contra também. Por exemplo, se o Adriano tentar convencer o Baldove que tem que fazer teste de aceitação para tudo, não vai conseguir, porque o Baldove já disse que quer um build rápido. Mas de repente, se ele for ali na Larissa, coitada inocente, nem sabe do efeito no deploy, ela vai embarcar de vez ali na ideia. Ficar com mais 20 caras e falar, até eu faço essa aceitação. Então, você tem que criar esse powerful coalition. Terceira coisa que ele fala pra gente, sem criar uma visão para essa mudança. Então pensa no seguinte, olha, depois que a gente tiver todos esses testes de aceitação feitos, a gente não vai ter mais aquelas noites mal dormidas que a gente teve por causa de alguns problemas. A gente não vai ter mais clientes ligando enfurecidos, por exemplo, porque alguma coisa está afetando a operação deles. Então a gente vai ter tranquilidade, isso vai dar tranquilidade. A gente vai ter menos defeitos que impedem a gente de trabalhar no que é importante para a gente, porque a gente vai estar criando um trabalho preventivo. Então você começa a criar uma visão e mostrar o porquê que aquela sua mudança é importante. E como é que o mundo vai ficar depois que aquela mudança tiver acontecido, né? Você criando essa visão para você depois precisa transmitir, comunicar essa visão para as pessoas. Porque quando você diz assim simplesmente, a gente precisa fazer mais testes de aceitação, nem sempre as outras pessoas com quem você está se comunicando, elas têm a mesma visão que você tem do porquê que aquilo é importante. Do porquê que é importante o build ser rápido, do porquê que é importante a gente fazer deploy sem downtime, por aí vai as outras coisas que vocês falaram que são importantes. Então a gente cria essa visão, como é que o mundo vai ficar depois da nossa mudança e transmite essa visão. E daí a gente continua removendo obstáculos. Então vocês percebem que o negócio é trabalhoso, né? A gente simplesmente desejar a mudança não adianta. Quando vocês começam a trabalhar nesses passos todos, quer dizer, eu estou criando urgência, eu estou criando um time que vai me ajudar, eu estou definindo e comunicando uma visão, você começa a se transformar num agente de mudanças. Então você é um cara que está trabalhando e monitorando ativamente como é que está esse processo de mudança, né? Então é trabalhoso. Depois você vai pensar em como remover os obstáculos. Primeiro obstáculo, eu não sei como fazer um teste de aceitação. Então o primeiro obstáculo que você vai remover é ensinar as pessoas. Segundo obstáculo, eu não tenho permissão de, sei lá, comitar um teste. Eu não tenho um ambiente para executar esses testes. Demora 1 hora para executar todos os testes. Então vão começar a surgir algumas dificuldades que fazem com que as pessoas desistam de contribuir com aquela mudança que você está tentando fazer. E aí, como agente de mudança, é importante você identificar esses obstáculos e removendo um a um, para que seja fácil. Quanto mais fácil for, mais sucesso você vai ter na sua iniciativa de mudança. E aí, como é que a gente consegue ter um feedback positivo daquela mudança o quanto antes? Então, assim, de repente, na visão do Baldove, o tempo de build ideal é 35 milissegundos. Mas pra gente chegar nos 35 milissegundos vai dar pano pra manga. Agora, se a gente conseguir adotando algumas práticas que o Baldove vai nos recomendar, vai nos ensinar e tudo mais, e à medida que a gente for fazendo isso, a gente for conseguindo ver que o tempo de build está diminuindo aos poucos, isso vai nos motivando para que cada vez mais a gente assuma mais responsabilidade de continuar com aquilo. Agora, se a gente só conseguir receber o benefício daquela mudança depois de 2 anos de trabalho, a gente vai se desmotivando de continuar. Então é importante a gente conseguir ter algum tipo de feedback positivo dessas mudanças que a gente está fazendo. Então, fiz um teste, já consigo pôr em produção, já consigo ver ele rodando, já consigo saber se aquilo deu resultado, já consigo ver que ele está prevenindo defeitos
de acontecer em produção. Então isso me motiva a continuar fazendo mais testes. Diminuir o downtime, por exemplo, em vez de acabar com ele de uma vez. Então isso vai motivando a gente a continuar até lá. Depois, a gente precisa também entender que a mudança, ela também precisa ser dinâmica. Então, muitas vezes, aquele nosso sonho inicial que a gente viu lá na frente, a gente vai construindo em cima dele, a gente vai transformando ele, né? Conforme as coisas vão acontecendo, porque a gente também muda a visão, as necessidades mudam, o time muda, o mercado muda, então a gente precisa também saber adaptar esse plano que a gente traçou lá atrás, à medida que a gente vai evoluindo. Então a gente vai construindo esse plano de mudança no caminho também, a gente não assume que ele é uma coisa fixa, né? E finalmente a gente tenta depois transformar esse nosso processo de mudança em parte da cultura organizacional. Para quê? Para que esse mesmo esforço que a gente teve lá no início para sair do ponto A ao ponto B, a gente não precise repetir ele toda hora, ou toda vez que, por exemplo, um time novo é criado, toda vez que um membro novo entra para o nosso time, mas porque quando isso faz parte da cultura, a cultura no fundo é o que as pessoas fazem no dia a dia. Então se aquilo é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, a gente consegue transmitir sem esforço para as pessoas que estão chegando e perpetuar aquilo. Não sei se eu já contei para vocês a história dos gorilas lá, de como as regras se perpetuam, mas rapidamente, imagina o seguinte, prenderam 5 gorilas aqui numa salinha como essa. Os gorilas tinham lá um colarzinho roxo cada um. E aí aqui onde está a câmera do Wilson era uma escada, e lá em cima da escada tinha um cacho de banana. Aí legal. Quando o primeiro gorila viu que tinha um cacho de banana ali, o que ele fez? Subiu na escada para pegar. Na hora que ele subiu, todos esses jatos d'água aqui foram em cima de todo mundo, molhou todo mundo. Aí o que acontece? O que aconteceu na vez que o segundo gorila foi tentar pegar a banana? Todo mundo bateu nele, porque ninguém queria tomar jato d'água fria. E aí nenhum gorila mais conseguia subir lá para pegar a banana. Toda vez que algum tentava subir, apanhava dos outros. Só que com o tempo, os cientistas foram trocando um por um esses gorilas. Pegou um do colar roxo, mandou embora, trouxe um, colocou um colar amarelo. O gorila do colar amarelo nunca tinha visto jato d'água. Quando ele entrou na sala, viu a banana, não pensou, subiu para pegar. Só que quando ele tentou subir, antes dele conseguir chegar lá, alguém já puxou ele pelo colarinho ali e todo mundo desceu o pau nele. Com o tempo, não tinha mais nenhum gorila na sala com o colar roxo, só com o amarelo. Ou seja, nenhum gorila viu o que acontecia quando alguém pegava o cacho de banana. Porém, o mesmo comportamento continuou. Toda vez que alguém tentava subir, apanhava. Então esse é um experimento que mostra que as regras que a gente cria, os hábitos que a gente cria, eles tendem a se perpetuar mesmo que a gente não saiba o motivo pelo qual eles existem. E é por isso que a gente precisa sempre questionar as regras, né? Mas é um exemplo de como quando a gente consegue inserir alguma coisa na cultura, aquilo se transmite de uma maneira bastante natural, sem esforço. Então a gente tem que conseguir trazer a nossa mudança para fazer parte da cultura da organização, e aí a nossa mudança vai se tornar algo normal, sem esforço, para ser mantida, para continuar. Legal? Então esses são os 8 passos da mudança, do pai da mudança lá que eu falei para vocês no início, que é o Kotter. Ele tem diversos livros aí escritos sobre esse assunto, é o cara que até hoje mais escreveu, mais falou sobre mudança. Quem quiser dar uma olhada em um dos livros dele para aprender mais, é bastante interessante. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês com algumas ideias interessantes para vocês conseguirem colocar em prática as ideias de mudança de vocês. Obrigado, pessoal.